Olá, pessoal! Meu nome é Milaia Angélica, sou professora de língua portuguesa. E hoje nós iremos ver sobre o descritor 12, compreensão e interpretação de texto. Vamos entender a diferença sobre compreender e interpretar. Compreender é quando eu leio exatamente o que está no texto e tenho a compreensão do que está nele. Isso significa que eu compreendo o que está no texto. Já interpretar é o que você faz além da leitura, é extrapolar aquela informação, inferir, sair do texto para a tua leitura de mundo. Consequentemente, se compreensão está no texto, interpretação está fora, estará além do texto. Em outras palavras, a interpretação depende da sua leitura de mundo para que ela aconteça. Então, quanto mais informações, quanto mais leitura, melhor vai ser a sua interpretação. Vamos observar aqui o exemplo. Lívia andava cabisbaixa. Observem que na expressão cabisbaixa, o seu significado significa cabeça inclinada. Porém, quando eu leio Lívia andava cabisbaixa, eu infiro que ela estava triste. Então, quando eu falo que Lívia estava cabisbaixa e eu interpreto que ela estava triste, eu fiz uma interpretação. Embora cabisbaixa signifique cabeça inclinada. Compreensão, ok? Como fazer compreender e interpretar bem o texto? Eu trouxe aqui algumas dicas para facilitar a análise e interpretação de texto de vocês com relação aos textos que vocês têm contato com frequência. Vamos às dicas. Conectivos. O que são conectivos? Conectivos são palavras que ligam orações, que ligam períodos. Essas palavras, elas carregam uma grande função uma grande função no seu significado, na expressão da oração. Através desse significado, eu consigo entender grande parte do texto. As conjunções, por exemplo. Se eu tenho lá a conjunção mais e eu entendo que mais é uma conjunção adversativa, eu vou entender que lá no texto ele está dando uma ideia contrária. Preposição. Preposição, ela liga elementos de uma frase, estabelecendo uma relação. Então, se eu tenho uma preposição lá, o texto está tendo alguma relação com algo que eu preciso descobrir. Palavras negativas. As palavras negativas têm grande força na compreensão do texto, na interpretação do texto. Por quê? Porque elas expressam a ideia contrária. E pontuações nem se fala. É necessário uma boa pontuação e, além de ter uma boa pontuação, você saber o significado do fato dela estar ali. Porque, às vezes, a pontuação está ali para isolar alguma palavra, alguma citação. Então, é muito importante que fiquemos atentos a esses conectivos. É uma das dicas que eu falo para que vocês possam ter uma boa análise, uma boa interpretação. Enunciado. Com relação ao enunciado, eu falo que, com o enunciado, você se inteira do texto. Então, interessante vocês lerem o enunciado, a questão, a pergunta antes de ir ao texto. Porque sendo assim, fazendo assim, vocês, ao lerem o texto, vocês já vão ter uma base do que o texto fala. Muitos enunciados já vêm com alguma informação do texto muito relevante. E isso faz um olhar diferenciado na hora da leitura. Próxima dica são as palavras-chave. São aquelas palavras que chamam a atenção, que você acredita ser o foco do texto. Quando você marca essas palavras-chave dentro da sua mente, você vai formando um esquema que facilita bastante na compreensão e na interpretação do texto. Palavras duvidosas. Essas palavras duvidosas nós devemos ter muito cuidado, porque dependendo da situação,
nós acabamos extrapolando na questão da interpretação, ou não. Porque são duvidosas, nós não temos a certeza. Então, coloca uma interrogação nela e deixa ela de lado. Não é para deixar de dar importância, mas coloca uma interrogação, marca ela como uma palavra duvidosa e foca nas palavras-chave, aquelas palavras que a sua leitura de mundo compreende. E essa dica aqui ela é muito interessante. Fazer as repetições de leitura de acordo com as alternativas a serem eliminadas. Como assim? Todo texto que vocês forem ler, será necessária uma nova leitura. E essa releitura, ela se faz para você ter uma melhor compreensão. Mas a dica que eu estou dando aqui é que você faça essa releitura de acordo com as alternativas a serem eliminadas. Dicas de enunciado são as dicas mais importantes que eu acredito que vocês vão sentir muita facilidade se vocês pegarem essa dica para vocês. O enunciado é a pergunta. Lembra que no início do vídeo eu falei a respeito sobre a diferença em interpretar e compreender. Se eu sei que aquela questão está pedindo que eu compreenda, então eu irei achar a resposta no texto. Caso contrário, eu terei que inferir, eu terei que usar a minha leitura de mundo. Então, aquela questão ali está pedindo que eu interprete. E essas questões aqui são frases, são inícios de enunciados que auxilia a vocês a entenderem melhor. Segundo texto, o autor narra. O texto informa que, no texto, essas são expressões que nós encontramos no texto. Significa que essa questão aí, ela está pedindo que eu compreenda. Já essa daqui, infere-se do texto. O texto permite deduzir. Qual é a intenção do autor quando diz que? Já está pedindo para eu fazer além do texto. Então, existem os enunciados que, dependendo da situação, estará pedindo que eu compreenda e que eu interprete. Ou um ou outro. Então, aqui são expressões de alguns enunciados para facilitar, certo? Vocês fazendo isso, as chances de vocês acertarem as questões só aumentam. Agora, nós iremos pôr em prática as dicas que eu passei para vocês desde o início do vídeo. Nós iremos ler o texto e, na sequência, iremos responder a questão. Lembra que uma das dicas foi começar a leitura pelo enunciado? Então, é o que nós iremos fazer agora. No enunciado diz o seguinte: o jornalista, autor do texto, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque? Observem como é importante ler o enunciado. O enunciado aqui já está falando muita coisa. Nós temos aqui o jornalista, nós temos aqui falando que é um texto que informa. Então, se é um texto que informa, é um texto informativo, um jornalista, então trata-se de uma reportagem, que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Então, eu já sei, só no enunciado, antes de ler o texto, que trata-se de uma pesquisa feita por um jornalista e que o resultado foi muito chocante. E o que é que o enunciado quer saber? Quer saber o resultado, quer saber o porquê. Então, agora nós iremos ler o texto para daí
Marcar a alternativa correta. Democracia refém. José Roberto de Toledo. Desde 2008, o IBOP pergunta à população a idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparado com países latino-americanos como Uruguai e Argentina, mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14% ou muito satisfeitos 1% com o jeito que o regime democrático funciona no país. Então vejam, eu já sei que se trata de uma reportagem, de um texto informativo, feito por um jornalista, que traz uma pesquisa que foi chocante. Isso aí nós conseguimos ao ler o enunciado. Depois que lermos o texto completo, as ideias foram se clareando, não é verdade? Agora, nós iremos tentar achar o foco, o tema, do que é que fala o texto em si. Mesmo que a questão não esteja pedindo isso, é muito importante vocês fazerem isso em todos os textos, porque quando você encontra o assunto principal do texto, você consegue desenvolver várias outras habilidades. Você consegue encontrar várias outras questões, certo? Então, vamos observar aqui. Desde 2008, o IBOP pergunta à população a idade de votar. Quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil? Ó, então quer dizer que o assunto dessa pesquisa é sobre a satisfação que a população tem com relação ao funcionamento da democracia no Brasil. Pronto, achado isso agora, nós iremos para as próximas dicas. Lembra? Vamos tentar encontrar os conectivos, as conjunções, as preposições, as palavras negativas. Nunca é uma palavra negativa. Olha só aqui, ó, dando ideia contrária. Mas uma conjunção adversativa, tá dando uma ideia adversa. O jornalista, autor do texto, informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso por quê? Então, lembra da outra dica? Ler o texto, reler o texto de acordo com as alternativas a serem eliminadas. Então, iremos ler a alternativa e procurar a resposta no texto. E se eu vou achar a resposta no texto, quer dizer que essa resposta, que esse texto está pedindo, esse enunciado, no caso, está pedindo para que eu compreenda. No caso, não está pedindo, né? Ele está... É uma questão que está tentando... Como é que eu posso falar? Está pedindo para que vocês compreendam. Leiam o texto e encontrem no texto a resposta. É isso mesmo. Vamos lá. Segundo aqui, a letra A diz que o porquê é porque deixaram de ser brilhantes pela primeira vez. Vamos ler o texto? Desde 2008, o IBOP pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes. Olha o nunca aqui, ó, a palavra negativa com força. Esse nunca aqui já é o contrário. Lembra a palavra negativa, ideia contrária? Dessa alternativa, que fala que deixaram de ser. E aqui eles confirmam que, eles afirmam que nunca foram. Então, a letra A, ela está errada. Próxima questão. Mostraram concentração de respostas positivas. Vamos continuar lendo o texto para tentarmos encontrar essa resposta. Foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina, mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos.
Então, só 15%. Acredito eu que essa não seja a concentração positiva. Então, a letra B, ela está errada. Então, ficamos com a alternativa C e a alternativa D. A alternativa C diz o seguinte: indicaram reprovação total do governo. Lembra quando eu falei a questão de extrapolar na interpretação? Então, aqui nós temos uma alternativa que é exemplo disso. Indicaram reprovação total. Essa palavra total aqui, ela tem um significado forte. Ela está afirmando que todos estão insatisfeitos, quando na realidade não são todos. Então, aqui, ó, essa alternativa C, a gente já pode afirmar que ela está errada. Restou a alternativa D. Na alternativa D, diz o seguinte: apontavam mais de 80% de reprovação. Essa é a alternativa correta. Ok? Então, aí, com essa forma, com essas dicas de interpretação, de compreensão textual, de como analisar um texto, vocês conseguirão refletir melhor sobre essa questão. Então, aí está o texto, certo? É muito importante. Eu sei que a maioria dos textos que vem, existem textos maiores, textos menores, mas independente do tamanho, seguindo essas dicas, com certeza o resultado será satisfatório. E agora nós chegamos ao descritor 12, que foi falado lá no início do vídeo. O que o descritor 12 diz? Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Ou seja, em outras palavras, ele mostra a habilidade que você tem ao ler um texto e reconhecer o gênero e ainda assim, além de identificar o gênero, identificar a finalidade dele. Então, se você reconhece uma receita, você vai saber o porquê daquela receita. Se você reconhece um texto, um conto narrativo, então vocês devem também saber qual é a finalidade daquele conto. Uma crônica, uma reportagem, seja qual for o gênero. É isso que esse descritor diz, em outras palavras. Você, do 9º ano, tem essa habilidade em reconhecer o gênero textual e o objetivo dele? Vamos ver na sequência. Na sequência aqui nós temos um texto, um pequeno texto, que eu irei ler para vocês. O texto diz assim: só tu, dos lábios que me beijaram, dos braços que me abraçaram, já não me lembro, nem sei. São tantas as que me amaram, são tantas as que eu amei. Mas tu, que rude contraste, tu que jamais me beijaste, tu que jamais abracei. Só tu, nesta alma, ficaste, de todas as que eu... Vamos agora para a questão. Primeiro, o texto ao lado é... Observem que as alternativas são os tipos de gêneros que vocês já tiveram contato, que vocês têm contato. Então, vejam aí, um poema, uma crônica, um conto, uma reportagem. A forma da gente responder essa daqui vai ser um pouco diferente do texto anterior. Como aqui trata-se de gêneros, tá aqui uma coisa bem direta, nós iremos observar um por vez. Poema. Um poema é um texto que na sua estrutura nós temos um
verso e estrofes. Crônica, por sua vez, trata-se de um gênero diferente. É um gênero caracterizado por um texto curto, de linguagem simples, e que retrata os aspectos da vida cotidiana. E isso o texto não está fazendo. Um conto também não é um conto. O conto, assim como a crônica, é um texto narrativo. E uma reportagem. Reportagem trata-se de um texto informativo. Então, acertou quem marcou a letra A, quem escolheu a letra A. E o segundo, o texto acima tem a finalidade de. É muito importante vocês prestarem atenção nessas alternativas que tratam-se de verbos. Porque quando eu falo em finalidade, eu quero saber o objetivo. Qual é o objetivo desse texto? Ok? Qual é o propósito desse texto? Qual é a intenção dele? Ele tem a intenção de informar, de instruir, de argumentar ou de expressar? Lembrando que ele é a sequência do que eu respondi no primeiro. Ora, se eu já marquei que o texto ao lado é um poema, e eu sei o objetivo, a finalidade de um poema, eu já vou marcar logo de cara, certo? Errado. Vocês devem observar e analisar alternativa por alternativa, por mais que ela pareça ser aquela alternativa que vocês já observaram e falaram, é aquela. Mas é importante vocês manterem o hábito de sempre revisar, de sempre ir parte por parte, ok? O texto acima tem a finalidade de, não é de informar, nem muito menos instruir, nem tampouco argumentar. Então, quem escolheu expressar, acertou. Simples assim. Agora, nosso momento desafio. Vocês vão tentar compreender e interpretar o vídeo a seguir. E se vocês voltarem lá no início do vídeo, vocês vão ver exatamente a diferença de compreender e interpretar, certo? Só que aqui trata-se de um vídeo. Essa a diferença. Nós estávamos falando da compreensão e interpretação no texto, e aqui eu trouxe um vídeo, certo? Vocês vão observar e analisar o movimento que esse pássaro faz, é com relação a ele. Vejam que é um vídeo e através da imagem eu já sei do tema, o principal, né? E aqui no enunciado, por que o pássaro faz esse movimento? Então, mesmo sem eu ter visto o vídeo, mesmo sem você ter visto o vídeo, vocês já tiveram informação ao enunciado. E aí, quando assistiram o vídeo, já observaram e focaram no movimento do pássaro. Letra A. Porque ele é muito fã de Michael Jackson, será que é por isso que ele faz esse movimento? Letra B. O mesmo faz uma dança que faz parte do seu processo de acasalamento. É algo nato da sua espécie, ou seja, ele assim o faz várias vezes. Só basta estar em algum galho. Ele faz quando sente que está em perigo. Então, vocês irão refletir, compreender e interpretar de acordo com o conhecimento de mundo de vocês, a leitura de vocês. E na próxima aula eu darei a resposta, ok? Bom, agora eu fiz uma breve mensagem para que vocês possam levar essas dicas para vocês. Eu espero realmente que vocês consigam, com essas dicas, interpretar melhor as questões dos textos. Busque aquele melhor tipo de leitura que você gosta e que seja adequado ao meio social.
A língua portuguesa é extensa. Se informe mais, o mundo está passando por várias fases. Aproveite. O professor só passa texto chato? Então procure você mesmo seu melhor gosto textual. Tenho certeza que a sua leitura de mundo vai melhorar. E melhorando a leitura de mundo, melhora a sua habilidade em ler, compreender e interpretar. Quando se aplica as dicas em qualquer texto, o resultado é positivo. E eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.